Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Muito bem, então nós mostramos durante a última aula que o operador de derivada em relação a x aplicado sobre a função logarítmica, logaritmo de x na base a, nós mostramos durante a última aula que esse resultado, demonstramos detalhadamente, que esse resultado é 1 dividido por x logaritmo do número de Euler na base a. Muito bem. Agora, vamos fazer a seguinte consideração, um caso particular, quando a é igual, quando a base é igual ao próprio número de Euler. Nesse caso, então, a derivada em relação a x aplicada sobre logaritmo de x na base do número de Euler, isso é igual a derivada em relação a x aplicada sobre o logaritmo natural de x, o logaritmo weberiano de x, isso é 1 dividido por x logaritmo do número de Euler, cuja base é o número de Euler aqui desse logaritmo. Então esse logaritmo é necessariamente igual a 1. Então nós temos 1 dividido por x como resultado. Ótimo. Agora, dando prosseguimento, vamos considerar uma função composta f como uma função que apresenta dependência funcional em outra função g de x. Então isso pode ser expresso assim: log de g de x na base a. Então, nós sabemos, com base em demonstrações realizadas aqui, no âmbito da nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real, nós mostramos que, dada uma função composta, a derivada de f em relação a x, nós mostramos e demonstramos detalhadamente, é igual a derivada de f em relação a g, multiplicado pela derivada de g em relação a x, uma vez que f depende explicitamente de g e g, por sua vez, depende explicitamente de x. Nós demonstramos isso e agora, usufruindo desse resultado, nós temos, então, aqui a derivada, como podemos mostrar, nós temos a derivada de log de g de x na base a em relação a g, multiplicado pela derivada de g de x em relação a x. Nós temos essa estrutura a ser considerada. Muito bem. Então esse é um resultado geral a ser considerado. No caso de f ser igual a log na base a, log cujo argumento é a própria função g de x. Então nós temos derivada em relação a g de log de g de x em relação a multiplicado pela derivada de g em relação a x. Agora, para o caso particular, quando a é igual ao próprio número de Euler, então aqui nós temos derivada em relação a x aplicada sobre log de g de x, cuja base é o número de Euler, ou seja, isso é derivada em relação a x aplicada sobre log natural de g de x. Isso é igual, substituindo, é igual a derivada em relação a x, em relação a g, aplicada sobre log de g de x em relação ao número de Euler, multiplicado pela derivada de g de x em relação a x. E então isso é derivada em relação a g, aqui logaritmo natural de g de x, pois a base agora é o número de Euler, multiplicado por derivada de g em relação a x, derivada de g de x em relação a x. Essa derivada é 1 dividido por g, então nós temos por fim aqui, nós temos 1 dividido por g de x, multiplicado pela derivada de g de x em
em relação a x. Muito bem. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos vós que prestigiais e que estáis prestigiando o nosso modesto canal. Muito obrigado a todos.